Vamos abrir as nossas Bíblias então, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, e nós estamos no capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, nós já começamos o capítulo 6 e hoje nós vamos falar de deveres de escravos e senhores, ou de trabalhadores e seus patrões, né? Para a gente colocar mais contextualizado aqui para a nossa época. Graças a Deus não existe mais escravidão, né? Pelo menos não era para existir, né? Alguns lugares ainda tem, né? Mas não como antes, né? Aqui, por exemplo, um dos responsáveis pela abolição da escravatura foi o Wilberforce, que era um cristão, um crente, fiel ao Senhor, que fez um trabalho fantástico e ajudou nesse processo todo. Ok, vamos lá. Vamos ler Efésios capítulo 6, dos versos 5 a 9. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças mais uma vez, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Pai, fale mais uma vez aos nossos ouvidos, corações e mente, e que possamos ser transformados pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. Senhor, que nós possamos entender, mas não somente entender, mas também viver aquilo que temos aprendido. Nos capacite, nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não sei vocês, mas eu estou com calor danado. Se fosse a Adriana, ia falar que era menopausa, mas como é eu, é calor mesmo. Ok. Vamos lá. Então, irmãos, eu quero só recapitular aqui, né, o que a gente já tem falado. Nós estudamos no capítulo 5 sobre responsabilidades da família, né, do homem na família, da mulher na família. Falamos sobre a submissão, que a submissão ela não deve ser entendida e nem ensinada, somente que as mulheres é que devem ser submissas, e a submissão que muitas vezes alguns acham que tem que ser uma submissão cega e irresponsável. Não é isso que nós aprendemos segundo a palavra de Deus. Nós aprendemos também que o homem não deve tratar a sua mulher com ignorância, não deve ser um bruto no trato com a sua esposa, mas sim amar a sua esposa, ensinar a sua esposa, alimentar a sua esposa com a palavra de Deus também, deve liderar a sua esposa para que ela possa ser cada dia mais santa para a glória do Senhor. Aprendemos também sobre os filhos, sobre o trato dos filhos com os pais, que eles devem respeito aos pais, e sobre o trato dos pais com os filhos, também deve ser com todo respeito. Como nós vimos, no capítulo 5, no verso 21, Paulo diz que nós devemos submetermos uns aos outros por amor a Cristo. Então a submissão ela é mútua, ela não é só para um e nem só para o outro, mas ele diz que nós devemos ser submissos uns aos outros. E quando eu digo submissão, eu estou falando acerca de respeito, acerca de respeitar a posição do outro e respeitar também os valores do outro. Ninguém é melhor que ninguém diante de Deus. E aqui, continuando o assunto, Paulo fala de escravos e senhores. Esse é o texto final das orientações de Paulo acerca do nosso convívio social, ok? Paulo aqui encerra esse assunto e veja,
antes de falar sobre esse assunto, Paulo diz que para que nós possamos viver dessa maneira, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele entra no assunto, e para terminar o assunto, Paulo vai falar sobre batalha espiritual. Ou seja, o que ele está dizendo, irmãos, é que é o seguinte: para que tudo isso seja possível, para que tudo isso que nós temos aprendido seja possível, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser crentes fiéis no nosso Senhor Jesus, ok? E que nós não vivemos num parque de diversões, como escreveu Stott. Stott escreveu um livro acerca de batalha espiritual. Ele disse: este mundo é um campo de guerra ou um parque de diversões? E ele diz que muitos crentes vivem nesse mundo como se fosse um parque de diversões. Hoje mesmo o Mag disse que levou as meninas no circo, né, Mag? Então, tem muito crente que vive que nem as menininhas do Mag hoje. Parece que está no circo. Tudo é alegria, tudo é... E alguns elas olham, vocês olham, nós olhamos e achamos que tem cara de palhaço. Só falta o nariz vermelho. Né? Mas não, nós vivemos sim numa batalha, mas esse é assunto para depois, não é para agora. Então nós temos visto, desde o capítulo 4, Paulo veio nos instruindo a mostrarmos um comportamento transformado. Por quê? Porque como nós vimos nos primeiros capítulos de Efésios, de 1 a 3, porque nós somos transformados por quem? Pelo poder de quem? Pelo poder regenerativo do Senhor Jesus, pelo poder da salvação que nos foi dada pela graça mediante a fé. Por isso, então nós precisamos viver dessa maneira. Nós somos abençoados, lembra? Nós somos abençoados por Cristo, nós somos enxertados à família de Cristo, então, portanto, devemos ser transformados. Nós somos salvos pela graça através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto, esse que nós acabamos de ler, trata, em termos gerais, do cristão ou do crente e o seu trabalho. E vale mencionar que Deus, ao criar o homem, o colocou no Éden e deu a tarefa clara, uma tarefa clara para que fosse cumprida. Adão deveria cuidar do jardim, deveria cultivar o jardim, tornando-o frutífero. Olha aqui, olha as lições do Evangelho aqui, desde Gênesis. Deveria tornar o jardim frutífero. Tudo isso ocorreu logo depois da criação, antes mesmo da queda. Isso nos mostra que Deus pretendia que o homem trabalhasse, mesmo que o pecado não tivesse vindo ao mundo. Era o propósito de Deus que o homem trabalhasse. Isso faz parte da nossa vida. Então, para você aí que está pensando que vai comprar um monte de criptomoeda, vai ficar rico e viver feliz para sempre, eu te digo, não vai acontecer. Está investindo? Está comprando criptomoeda? Está pensando em se aposentar aos 45? Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque isso vai te tornar infrutífero. Deus não quer isso de você. Deus quer que você seja frutífero. Eu não estou falando que Deus não quer que você seja rico. Eu estou dizendo que Deus quer que você seja frutífero. E sinto muito, mas riqueza demais e reino de Deus funciona muito não. Nunca funcionou. Eu não acho que vai ser agora que vai começar. Então, Deus quer que sejamos frutíferos, produtivos, cuidadores, mordomos daquilo que Ele tem nos dado, inclusive do dinheiro. Inclusive do dinheiro. Assim como vimos então as orientações nos versos que acabamos de ler, Paulo falou exatamente a mesma coisa aos Colossenses, ou seja, Paulo estava mesmo focado nessa mensagem para os crentes da igreja. Não só aos Efésios, mas também aos crentes de Colossenses. Colossenses capítulo 3, de 22 a 25, veja o que Paulo diz a eles. A mesma coisa que ele disse aos Efésios. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem.
Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-lo quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Basicamente, as instruções de Deus para os que trabalham para outra pessoa são as seguintes: devem submeter-se ao seu patrão, devem obedecer às suas ordens, embora devemos considerar Atos 5:29. Se o seu patrão está pedindo que você faça algo que vai contra a palavra de Deus, que vai contra os princípios bíblicos, é melhor que você obedeça a Deus do que ao homem. Atos 5:29. Se o seu patrão quer que você minta, se o seu patrão quer que você roube, se o seu patrão quer que você engane, você pode dizer não. Porque vale mais obedecer ao Senhor do que ao homem. Então, nós devemos servir com temor e tremor, veja, sinceramente como a Cristo. E esse temor e tremor tem uma conotação diferente da que nós pensamos, nós vamos falar sobre isso já já. Não devem murmurar, não devem ficar reclamando, não devem maltratar os outros, não devem ser briguento, mexeriqueiro, fofoqueiro, mas devem ser pacientes mesmo quando forem injustiçados. Esse é o papel do crente. Não deve roubar aos seus senhores, pois sendo cristãos, deve lembrar que estão representando a Cristo. Nós somos chamados por Paulo de embaixadores de Cristo. Nós estamos representando o nosso Senhor onde quer que nós vamos. Quando estamos no trabalho, estamos ali trabalhando para o Senhor. Quando estamos servindo para o Senhor, porque somos representantes dEle. Devemos trabalhar com esforço, mesmo que não sejamos supervisionados. Trabalhar esforçando quando o chefe está olhando é uma coisa, e quando ele não está olhando? E quando o chefe não está? E quando não tem ninguém vendo? Diferente. Sobre os senhores, ou patrões, ou chefes, a palavra de Deus também nos orienta de modo claro. Ela mostra que os riscos que nós corremos quando estamos nessa posição, eles são um tanto perigosos também. A riqueza, ela pode arruinar a maioria das pessoas, porque a riqueza corrompe os bons costumes também. A riqueza, ela corrompe o homem. Alguém um dia já disse: quer conhecer o coração de um homem? Dê a ele riqueza e poder. Dê a ele. E aí você vai conhecer quem ele é. Aqueles que têm pessoas sob o seu comando, sob o seu domínio, aqueles que são poderosos, eles correm o risco de ver o seu orgulho crescer, conforme cresce o seu poder. Uma das coisas que mais chamou a atenção na última semana, durante o funeral da rainha Elizabeth, foi exatamente isso. Quando ela tinha apenas 21 anos de idade, ela declarou que, independentemente se a vida dela fosse longa ou não, ela ia servir ao seu país. Ela morreu depois de 70 anos de reinado, e o que mais se fala sobre ela foi que ela serviu o seu país. Ela foi fiel a Deus, ela foi fiel à fé que ela professava, e ela foi fiel ao seu país. O poder não subiu à sua cabeça. O arcebispo de Canterbury, esqueci o nome dele agora, uma das coisas que ele pregou um sermão de 6 minutos. Pastor Kleber, 6 minutos. 6 minutos. Dizem, hoje já, a pessoa que mais havia alcançado pessoas dessa maneira era o Billy Graham, que diz que um dos seus eventos evangelísticos ele tinha alcançado 1 milhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas.
Esse sermão de segunda-feira de manhã, eles estão falando que alcançou 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões de pessoas ouviram o evangelho na segunda-feira de manhã. E uma das coisas que aquele homem disse, ele disse o seguinte, ele falou o evangelho e ele disse o seguinte, para mim e para você, que assim como a rainha, cremos no nosso Senhor Jesus, um dia nos encontraremos de novo. Isso é um tanto ousado, para falar lá, o rei estava lá, os príncipes, as princesas, o primeiro-ministro, ex-primeiros ministros, chefes de todo mundo, chefes de governo de todo mundo estavam ali, com seus cargos poderosíssimos. Eu não estou dizendo que todos eles são nariz empinado, mas a gente sabe que a maioria deles são. E ele vira para eles e fala, a não ser que você creia em Jesus, assim como eu, assim como muitos daqui, assim como a rainha, você não vai estar lá não. Você não vai estar lá não. E é isso que Paulo chama a nossa atenção aqui. O poder, junto com o poder vem a soberba. E junto com a soberba vem a queda. Porque a palavra de Deus nos ensina que a um coração contrito o Senhor não rejeita, mas Ele rejeita o coração soberbo. Então a riqueza pode arruinar. Os servos, eles têm que saber o lugar deles. E os patrões, eles também têm que saber o lugar deles. Mas nós não podemos esquecer que por mais que nós sejamos servos ou patrões, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Estou falando de crente, tá? Se você trabalha para alguém que não é crente, que a sua vida possa ser o exemplo que venha pregar o evangelho para ele. Se você é patrão de alguém que não é crente, que a sua maneira de comandar seja de tal maneira que ele enxergue Cristo em você. É assim que deve ser a nossa vida. Então vamos lá. Então nós vemos aqui 3 direcionamentos principais que Paulo dá. Primeiro ele refere-se ao comportamento dos empregados, né? O que se pode dizer dessa relação escravo-senhor? E vale salientar aqui que nos tempos de Paulo a escravidão era muito normal. E o escravo na época dos romanos, na época dos gregos, ele não tinha direito nenhum, ele não tinha direito de palavra, ele era literalmente um objeto pertencido ao seu senhor. O seu senhor fazia com ele o que ele queria. Se ele quisesse colocar sentado, ele sentava. Se ele quisesse colocar em pé e vai dormir em pé, ele tinha que dormir em pé. Se ele quisesse jogar na fornalha, ele jogava. Se ele quisesse matar, ele matava, porque era dele, era de propriedade dele. E Paulo está falando para esse contexto. E desse contexto, de escravos e senhores, vem se formando a igreja dos Efésios. E Paulo diz para ele, olhe, Efésios, olhem, irmãos de Cliff Oak Church, olhem, crentes do século 21 ou 22 agora? Já esqueci, 21 ou 22? Já 22 agora, né? É 21 ou já está no 22? Ah, então tá bom. Aqui, não, é que nós estamos em 2022, por isso que eu estou confuso. Então nós estamos aqui em 2022 falando a mesma coisa. Ah, mas isso não aplica mais para nós. Todo mundo que está aqui, ou é patrão ou é empregado. Tirando os meninos do bigode aqui que está estudando, o pessoal que está estudando. Está trabalhando já? Para quem? Para sua mãe em casa? É, também. Tirando os meninos, tirando as crianças e o pessoal que está estudando, todo mundo aqui ou é patrão ou é empregado. Tem alguém desempregado aí? Se tiver, nós já vamos orar logo também. Tem uma irmã lá desempregada. Então vamos orar também para essa irmã, arrumar um trabalho, em nome de Jesus. Então, nós vivemos na sociedade. Como eu disse na semana passada, todo mundo que está aqui, ou é pai, ou é mãe, ou é filho. Certo? Então a palavra é para todo mundo. É para todo mundo. Então a nossa relação com Cristo, ela deve permear, ela deve estar presente nos nossos relacionamentos. Porque a nossa relação com Cristo diz muito do meu relacionamento que eu tenho com o outro. Quanto mais próximo de Cristo eu sou, mais respeitoso e mais amoroso eu sou
com a minha esposa. Quanto mais próximo de Cristo você está, mais submissa e mais respeitosa vai ser a relação com o seu esposo. E assim também é com os filhos, e assim é com o patrão, e assim é com o empregado. Veja, se você não consegue ser submisso a Cristo, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, você não vai ser submisso a absolutamente ninguém. É por isso que nos lares nós temos tanto problema a esse respeito, porque nós muitas vezes não conseguimos ser submissos a Cristo, e nós não vamos ser submissos aos nossos maridos, e muito menos às nossas esposas, e muito menos aos nossos filhos, e os nossos filhos não vão ser submissos a nós. Lembra que eu disse há 2 semanas atrás, repeti semana passada e repito hoje, revolta gera revolta. É como o texto disse aqui para nós, gente. O texto disse aqui para nós o seguinte, ó. Desculpe. Porque vocês sabem, verso 8, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Não dá para plantar cebola e colher maçã. Não dá para plantar batata e colher cenoura. Não dá. Então essa nossa relação com as pessoas deve espelhar o nosso relacionamento com Cristo. Para nós compreendermos esse posicionamento, nós precisamos entender o que Paulo está querendo dizer com isso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo. Eu me sujeito, não é só porque eu te amo, não é só porque eu te respeito, mas porque eu temo ao Senhor. Está aí a submissão a Cristo. Muitas vezes você não quer se sujeitar, você não quer se submeter, porque você acha que você está certo, eu acho que eu estou certo, eu acho que a minha opinião é que está correta, mas por amor, por temor a Cristo, eu então me submeto. Por quê? Fazendo isso, eu estou demonstrando o meu amor por quem? Pelo meu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E não espantem, não se espantem. E eu não estou dizendo que isso aqui é a coisa mais fácil que existe de se fazer. Tanto que Paulo vem depois com a batalha espiritual logo em seguida. Não é à toa que ele vai tratar esse assunto, porque é muito difícil. É muito difícil. Então essa história do escravo e senhor era a de vigência, né, naquela época. Então, o escravo era um nada, e o patrão era o todo-poderoso. E Paulo diz para os escravos, respeite ele, se sujeite a ele, mas ele diz para os senhores, respeite ele, se sujeite a ele, cuide dele. Então é isso que nós precisamos fazer. E aí nós temos ainda algumas observações. A primeira delas é que os cristãos que estão sob autoridade devem obedecer aos seus superiores com tremor, temor e sinceridade. Essa atitude não é que significa ter medo, mas sim respeito. Respeito, assim como nós temos respeito ao nosso Deus, mas nós temos respeito não é porque nós temos medo. Bom, pelo menos eu não tenho. Se você tem medo de ser castigado, você está vivendo no Antigo Testamento. Tem medo de ser castigado por Deus aí? Nesse sentido de, olha, eu fiz alguma coisa ruim, Deus vai me castigar amanhã. Nesse sentido, não. Ok? Vai haver um julgamento, mas isso é outra conversa. Isso é para outro sermão. Mas o que eu estou falando aqui é de castigo, como as pessoas pensam. Olha, menino malvado, Deus vai te castigar. Não, para. Não é por isso que nós servimos a Deus. Primeiro, eu amo a Deus porque Deus me amou primeiro. Você ama a Deus porque Deus te amou primeiro. Você não o procurou, foi Ele quem te atraiu para Ele. Foi Ele que se entregou por você, você não fez nada, eu não fiz nada. Ele se entregou por nós. Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse é o temor. Eu respeito os preceitos de Deus, eu sigo o nosso manual de fé e prática, porque isso é bom para mim, isso é bom para você, porque Deus não quer o mal dos seus filhos. Pelo contrário, Ele diz que se você se desviar daqui,
aí sim você está fazendo mal. Então, irmãos, quando a palavra temor e tremor aparece aqui para nós, parece que nos dá aquela coisa de medo, assim como nós temos do nosso patrão, de pegar a gente dormindo na cadeira, quando era para estar trabalhando. Sabe? Quando era para você estar trabalhando, você está lá. De repente, um passarinho canta lá fora, você pula achando que é seu patrão. Isso é medo. Isso é medo do patrão te pegar e te dar uma bronca. Por quê? Porque você não está fazendo o que você deveria estar fazendo. Aquele medo, quando você está saindo com a caneta embaixo do braço aqui, ó, ou no bolso, e o patrão vai pegar na sua mão e a caneta cai no chão. Já pensou? Pois é. Aquilo que não era para você pegar, que você pegou. Aquilo não era para você levar, que você levou. Pois é. Isso aí é medo. É medo de ser pego. É medo de não tocar o telefone no seu patrão, em vez de você estar trabalhando, em vez de estar no escritório, você está, sei lá, na rua, você está falando com ele, estou no escritório, tá? Mas essas buzinas e esse monte de gente falando, você está no escritório, tem certeza? Tenho, absoluto, é que a janela está aberta. Esse tipo de coisa, isso gera medo. Por quê? Isso nos gera medo, por quê? Porque nós temos medo de ser pego. Isso não é arrependimento, eu costumo dizer que isso não é arrependimento, isso é remorso. Aí você fica todo envergonhado. Você não se arrependeu nada, porque amanhã nós vamos fazer de novo. Não, é remorso porque nós somos pegos. E nada tão ruim quando você é pego no flagrante, não é verdade? Não é à toa que a lei brasileira tem essa brecha. Se for pego no flagrante, preso na hora. Demorou 24 horas, ninguém viu, ninguém presenciou, você não estava lá, é mais brando. Né? Isso aqui é ridículo, né? Vamos falar a verdade. É ridículo, mas tudo bem. O cara mata, faz, acontece... Some por 24 horas, depois se entrega e está tudo bem. E ainda responde liberdade. Essa é a nossa lei. Mas não estamos falando disso. E também não estou falando aqui que nós temos que, por causa desse medo, desse temor, que tira isso, esquece essa ideia que nós temos de medo e de tremor, ok? Mas vamos substituir essa palavra pelo respeito. Respeito nós temos que ter, não é só pelos patrões, não, é uns pelos outros, nós temos que ter respeito uns pelos outros, ok? Então, e jogando para o outro lado agora, essa questão, isso não quer dizer que nós temos que ser também bajuladores. Agimos com falsidade. As pessoas dizem que odeiam os seus patrões, mas é só ele chegar, adivinha? Quer um cafezinho, patrãozinho? Quer que eu pegue no colinho, faça uma massagem no pezinho? Isso é bajulação, isso é falsidade. Também não deve ser assim. Mas sim, nós devemos servir assim como nós servimos ao nosso Senhor, é o que o texto diz, ou seja, com alegria, sem pesar, sabe? Servir com alegria. Eu sei que não é fácil, até porque quando você olha para o seu patrão, você fala, mas ele não tem nada a ver com Cristo. Quando você olha para o seu empregado, fala, mas ele não tem nada a ver com Cristo, mas a palavra não diz isso, a palavra diz que é o seu comportamento, não o comportamento do outro. Você que é patrão, você que é líder, você que lidera, é o seu comportamento. Ele está falando para você, haja dessa maneira. E aí, para aquele que é liderado, para aquele que é empregado, ele diz, é você, não é o outro. É igual os nossos cônjuges, não é verdade? Eu não mudo, porque ela não muda. Eu não vou mudar, porque ela também não muda. Pois é. Aí você continua vivendo nessa montanha-russa que a gente vive aí. Que tal, aquela velha história, que tal começar em nós a mudança que nós tanto queremos no outro, sabe? Quer ser tratado diferente? Comece a tratar diferente. Eu quero ser tratado com carinho e amor, mas eu trato igual um cavalo manco. Eu quero ser tratado com respeito, mas eu só denigro a imagem da outra pessoa. Como? Não dá. Nós somos aqui admoestados a nos submetermos aos senhores com corações sinceros, da mesma forma que nós nos submetemos a Cristo. Outra diretriz, agora Paulo vai falar da responsabilidade dos patrões, a partir do verso 9. Paulo, mais uma vez, aqui inspirado pelo Espírito Santo, surpreende mais uma vez, chamando a atenção dos superiores com relação ao poder. Esse conteúdo
que Paulo fala aqui nesse verso especificamente, é a regra de ouro que nós encontramos em Mateus capítulo 7, verso 12. Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, verso 12. O que diz lá? Vocês se lembram? Muito bem, meu visitante. Exatamente. Façais, vamos parafrasear, façais aos outros o que você quer que seja feito a você. Não é isso? Então, o denominador comum aqui, a instrução é igual para todos os grupos. Você quer que a sua esposa te trate melhor? Trate-a melhor. Você quer que o seu esposo te trate melhor? Trate-o melhor. Você quer que os seus filhos a tratem melhor? Trate-os melhor. Você quer que o papai e que a mamãe te trate melhor? Trate-os melhor. Assim também funciona com os patrões e empregados. E aí é o perigo do poder, não é verdade? Porque nós achamos que porque estamos num patamar um pouco mais alto de autoridade, nós achamos que nós podemos falar e fazer como bem entender. E que as pessoas têm que simplesmente engolir seco e está tudo bem. E isso acontece, inclusive, infelizmente para mim, na classe dos pastores. Tem pastor que acha que ele é o dono da igreja, é o dono da sua vida, o dono da sua cadeira, da sua mãe, do seu pai e do seu filho. Não, ele não é. Na verdade, o papel do pastor principal é pregar a palavra de Deus e te dar as orientações conforme a Bíblia diz que deve ser e não segundo eu acho que deve ser. Esse é o papel do pastor. O pastor não manda se você vai sair do trabalho ou se você vai entrar num trabalho novo. O pastor ora por você para que tudo dê certo. O pastor pode te orientar se você vai mudar para uma casa, se você vai mudar para longe. O pastor pode te orientar, falar, meu filho, olha, você vai ficar longe da igreja. Tanto que eu já fiz isso aqui, olha, você vai morar muito longe da igreja. Então, eu, com dor no coração, te aconselho, então arruma uma igreja local, porque você não vai vir aqui. Não, pastor, mas eu gosto daqui. Eu falo, sim, mas e vida na igreja? E vida na comunidade? Vai ficar difícil. Não, mas tudo bem, então. Então a gente faz isso. Mas daí a falar para você, a ditar para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer, isso é autoritarismo. E isso a Bíblia não nos dá. Porque no final das contas, quem vai arcar com as consequências das suas decisões é quem? É o pastor? Sou eu? De vez em quando né? Mas, pastor, arruma aqui agora que eu fiz caquinha. Não é isso que eu estou dizendo, não. Na maioria, tá bom, nega, a maioria das vezes, quem vai arcar com as consequências é você mesmo, né? Então precisamos tomar cuidado com isso. E nós vemos aqui uma espécie de mandamento mesmo. Vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Isso quer dizer que os empregadores, os patrões, os senhores devem tratar, devem se relacionar, devem considerar os seus servos, empregados ou trabalhadores, como eles o tratam. Ou seja, por que é responsabilidade só do empregado tratar com respeito e não do patrão? Não deve ser assim. Isso implica em aplicar de novo o princípio da igualdade. Pois todos, por isso que eu disse que não tem patamar de autoridade. Nós temos diferentes funções. Nós temos diferentes funções dentro do corpo, do qual o cabeça é Cristo, o nosso Senhor. Amém? Nós temos, porém, diferentes funções. Mas perante Deus, eu sou melhor que você? Você é melhor do que eu? Não, somos iguais. Volta aqui o princípio, submetei-vos uns aos outros. Agora a maneira que deve ser esse tratamento. O verso continua. Não os ameacem. Já recebeu ameaça aí? Se não vir trabalhar sábado, segunda-feira, não precisa nem fim. Eu já ouvi que tinha uns que faziam isso até com a igreja. Se não for na igreja domingo,
segunda-feira nem apareça. E aí depois vai querer que segue a Cristo. Não vai dar muito certo. Não os ameacem. É interessante a gente perceber que o pedido aqui foi de piedade, simpatia, compaixão. É assim que nós precisamos olhar. No texto paralelo de Colossenses que nós lemos, o apelo é para que tratem os servos com justiça e com igualdade. O procedimento do cristão que exerce autoridade deve ser justo. E o procedimento do cristão que está sob a autoridade deve ser como? Justo. De igual maneira. E a motivação? Qual é a sua motivação? Vamos lá. Qual é a sua motivação para ficar puxando o saco do seu patrão? Qual é a nossa verdadeira motivação? Para ganhar uma promoção, para aumentar o salário, para tomar um tapinha nas costas? Qual é a nossa motivação? Qual é a sua motivação para tratar bem o seu empregado? Para ele não te roubar? Para ele não faltar amanhã? Qual é a nossa motivação? Quais são as motivações? Paulo diz aqui, vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Isso quer dizer que escravos, servos, empregados, senhores, patrões, chefes, diante de Deus estão no mesmo nível. Ou seja, nós teremos que tratar como nós trataríamos qualquer outra pessoa, com respeito. Com respeito. E aí, Paulo continua o texto dizendo sobre a recompensa que Deus dá a cada um quando nós agimos dessa maneira. Qual é essa recompensa? Vocês, senhores, 8 e 9, né? Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e não faz diferença entre pessoas. Ele diz o seguinte, a recompensa de cada um é conforme você tem tratado. Os servos devem saber que o Senhor receberá a recompensa. Por isso, a razão dessa ordem é uma só. Deus é o Senhor e está cuidando de servo e de senhor. Amém? Então, quando você vê alguém que está em posição melhor do que você, na linha hierárquica da empresa, não inveje. Respeite. Ore por ele. Sirvam como ao Senhor. Você que está em maior posição, quando olhar para alguém que está em menor posição, trate ele da mesma maneira que você quer ser tratado. Exatamente da mesma maneira que você quer ser tratado. Com respeito, compreensão. E essa recompensa da qual nós vimos aqui não é nada físico, não é presente, não é promoção, não é mais dinheiro, não é mais glória aqui na terra, mas sim é a glória no céu. Nós precisamos saber, irmãos, que o que importa para nós é darmos testemunho da fé que professamos. Lembra, desde o começo, nós temos aprendido juntos que os primeiros 3 capítulos de Efésios, Paulo fala sobre teologia pura. Quem vocês eram, quem vocês se tornaram, como foi que isso aconteceu. Vocês eram pecadores, em Cristo vocês foram regenerados. Isso aconteceu pela graça de Deus derramada sobre vocês, por meio da fé. E aí vocês foram enxertados à família de Cristo. Vocês eram gentios, agora não são mais, vocês são da família. Vocês antes viviam separados, mas agora vocês faz parte do corpo. E aí ele encerra o assunto da teologia. Entenderam? Sim, entendemos. Então agora vamos lá. Então agora que você sabe teologia, agora vamos colocar isso na prática. Vamos ver como é que nós temos que viver em sociedade. E ele fala da igreja. Lembra capítulo 4? Fala da igreja.
fala do relacionamento entre os irmãos, que nós somos diferentes, porém temos que viver em conformidade. Cada um tem um chamado, nós somos parte do corpo, da qual Cristo é o cabeça, mas todos nós membros de um só corpo, e cada um com diferentes funções. E aí Paulo trata da família, e aí Paulo trata agora dos empregados, dos servos, e para encerrar o assunto, ele diz que perante o Senhor não existe diferença entre pessoas. O cristianismo, ele nunca trouxe uma mensagem de reforma social. O cristianismo, para nós, ele trouxe uma reforma, que tem 500 e pouquinhos anos agora, de uma reforma teológica, mas não reforma social. Mas certamente, sem medo de errar, o fato de sermos transformados, de sermos libertos das garras de Satanás, por meio do sangue de Cristo, nós temos condições de olhar para você, você tem condições de olhar para mim e nos considerarmos iguais perante Deus. Porque se não for pela capacitação do Espírito Santo, se não for pela obra redentora do Senhor Jesus, nós vamos olhar com olhos impiedosos. Eu sou melhor que você. Você é inferior a mim. Você não merece estar no mesmo ciclo que eu. Você não merece estar onde eu estou. Eu não mereço estar onde eu estou. Eu deveria estar mais alto. Não sei por que eu estou aqui. Parece que Deus não está me vendo. E ainda alguns dizem, não vou falar isso não. Deixa para lá. Deixa vocês curiosos. Irmãos, o Senhor Jesus, certa feita, tinha lá 2 irmãos e uma mãe muito cuidadosa. Chegou para o Senhor Jesus e falou assim: Senhor, tem jeito dos meus 2 filhos, um sentar à direita e o outro à esquerda? Você sabe, né? Eles são assim, ó. Eles são chegadinhos com o Senhor. Né? Eles estão ali o tempo todo. Quem é que está do seu lado? Quem é que está andando do seu lado? Quem é que está tomando pedrada junto? Meus meninos. Jesus vira o que para ela e fala o quê? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. E ele mesmo dá o maior exemplo de servidão de todos. Ele mesmo, o próprio Deus, se faz carne, vive entre nós e se entrega. Que maior exemplo de servidão que esse? Irmãos, Cristo, ele se entregou. Eu não me canso de dizer isso, porque nós precisamos lembrar dessas coisas. Os judeus, os mestres da lei, os romanos, eles foram apenas instrumentos, ferramentas usados pelo Deus dos deuses para que o propósito fosse cumprido. Eles foram só ferramentas. Não pense você que eles cometeram injustiça. Eles não cometeram injustiça. O Senhor Jesus, ele cumpriu o propósito pelo qual ele veio. Ele veio para proclamar o caminho, ele veio para libertar os cativos, ele veio para demonstrar a glória de Deus, ele veio porque ele havia sido prometido que o Messias viria, e ele veio. E ele veio para ser crucificado, para o perdão dos nossos pecados. Ele se entregou. Ele não foi entregue, ele se entregou. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá, como nós cantamos aqui hoje, ele se entregou. Ele se fez servo, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, servindo a Ele e uns aos outros. Embora nós não estejamos hoje debaixo de um sistema de escravidão, como na época de Paulo, nós podemos aprender muito com esse texto. Apesar da Bíblia dizer, de Paulo dizer que hoje
ele é um escravo de Cristo, ele é um servo, a palavra aqui é doulos, de escravo mesmo. Ele diz que ele é um escravo de Cristo, mas ele não é um escravo porque ele é obrigado a servir a Cristo. Ele é um escravo por vontade própria, porque ele se sente na obrigação, ele sente o seu chamado tão forte que ele diz: eu hoje sou um escravo de Cristo, porque não me importa fazer nada mais, senão a obedecer e a servir ao Deus que me salvou. Por isso ele se diz escravo. E quando ele usa numa outra conotação, ele se diz que ele é escravo de Cristo pela causa de Cristo. Ele está preso em correntes, porque ele prega o evangelho da salvação. Então eu e você, quando nós olharmos para dentro, primeiro quando nós olharmos para cima, possamos lembrar do maior exemplo de todos. Depois, quando nós olharmos para dentro, nós possamos enxergar que sem a capacitação do Espírito Santo é simplesmente impossível viver dessa maneira. E quando nós olharmos para o lado, que nós possamos colocar em prática isso que nós temos aprendido. Irmãos, capacitação do Espírito Santo. Um dia, eu chamei a atenção do irmão, e eu quero chamar a atenção da igreja, porque eu já ouvi alguém orando assim, algumas vezes. Espírito Santo, venha fazer morada em mim. Essa oração está equivocada, porque a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, verso 13, nós já estudamos sobre isso, que quando você ouve o evangelho da salvação e você crê, você é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Então não peça para o Espírito Santo vir sobre você, porque ele já está em você. Se você é crente no Senhor, ele já está em você. O que você pode pedir é capacitação. Pede para que ele te encha todos os dias, porque muitas vezes nós é que não deixamos ele nos encher. Nós estamos cheios de nós mesmos, que ele está lá embaixo. Então que nós possamos pedir direcionamento, que nós possamos pedir capacitação, mas não peça para que ele venha sobre você, porque ele já veio. Quando nós oramos assim, é como se nós esquecêssemos da obra de Cristo por nós. Então eu chamo a sua atenção para essa oração, para que nós possamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos capacite todos os dias a vivermos dessa maneira. E a semana que vem nós vamos começar a falar sobre essa batalha espiritual, sobre a armadura de Deus, sobre as ferramentas que Ele mesmo nos dá para que possamos viver dessa maneira. Irmãos, e eu repito, é simplesmente impossível para mim e para você viver dessa maneira que nós falamos aqui hoje, da maneira que nós falamos semana passada, da maneira que nós falamos 10 anos atrás. Impossível viver assim, se não for pela capacitação do Espírito Santo. Que nós possamos andar e viver de modo digno da vocação que nós recebemos, é o que diz o texto. De modo digno da vocação que recebemos. Qual é a sua maior vocação? Qual é a sua maior vocação? A nossa maior vocação é honrar aquele que nos salvou. Essa é a nossa maior vocação. A sua segunda, terceira, quarta pode ser ministerial, pode ser profissional, pode ser o que for, mas a sua primeira, a razão pela qual você foi criado, é para adorar ao nosso Deus. A razão pela que eu fui criado é para adorar ao nosso Deus. Infelizmente, e às vezes eu até oro, meio chateado, quando eu lembro de algumas coisas que eu fiz. E no momento sei lá, que falta talvez lucidez, porque a gente sabe que todas as coisas acontecem segundo o propósito de Deus, na hora de Deus e tudo mais, mas eu oro ainda, poxa Senhor,
por que o Senhor não me salvou antes? Por que o Senhor permitiu fazer tanta bobeira? Mas, graças a Deus, eu sou salvo. Né? E é nisso que nós temos que nos apegar. O velho homem morreu. A velha mulher morreu. Nós nascemos de novo. Nós somos nova criação em Cristo Jesus. Então que nós possamos viver de maneira digna dessa vocação que recebemos. Amém? Amém. Vamos cantar uma última canção, depois nós oramos juntos.